programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, no programa de hoje você vai ver uma matéria especial sobre o ADVEB, Adicional de Valorização da Educação Básica, que o governo do estado precisa cumprir do acordo assinado com o Sindiúti. O governo do estado hoje está em débito com a categoria. Várias questões do acordo assinado em 2015, que se tornaram lei, não estão sendo cumpridos. Por exemplo, o governo nos deve um reajuste de 7,64% desde janeiro deste ano, que é o reajuste anunciado pelo Ministério da Educação, aquele reajuste anual que o MEC, por portaria, estabelece todo ano. O governo não cumpriu nada desse ano. Como também há 3 meses de retroativo do reajuste do ano passado, que o governo ainda não pagou. A segunda promoção na carreira, que foi pactuada em 2015, ela ainda não foi feita pelo governo, porque depende de um decreto que nunca sai. Então, o que a categoria faz e vai continuar fazendo é se mantendo mobilizada, se mantendo alerta e pressionando. E, evidentemente, que diante de qualquer negligência no cumprimento do acordo, paralisações e greves serão convocadas. O desgoverno de Michel Temer. Educação em debate. O Adicional de Valorização da Educação Básica, ADVEB, instituído pela Lei nº 21.710, de 30 de junho de 2015, é atribuído mensalmente aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo. Nessa edição, trazemos uma reportagem especial sobre esse assunto. Quem luta, educa e conquista. Foi com esse lema que trabalhadores e trabalhadoras em educação de Minas Gerais acompanharam a promulgação no último dia 11 de julho da proposta de emenda à Constituição de número 95, que assegura o recebimento do Adicional de Valorização da Educação Básica, ADVEB, aos servidores da educação. A promulgação foi feita pela mesa da Assembleia Legislativa em ato realizado no Salão Nobre, acompanhado por educadores, sob coordenação do Sindiúti. Essa emenda constitucional garante aos servidores da educação o pagamento de adicional de 5% a cada 5 anos de efetivo exercício, contados a partir de 1º de janeiro de 2012. Dessa forma, o adicional a ser pago mensalmente já está devido pelo governo do estado desde o mês de janeiro. De acordo com a coordenadora geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira, o sindicato vai cobrar do governador de Minas o pagamento imediato desse benefício, incluindo o retroativo. A promulgação dessa PEC ela é importante, primeiro porque ela rompe com uma lógica do choque de gestão da reforma administrativa feita pelo Aécio Neves, que penalizou muito o funcionalismo e ainda mais a educação. Em 2003, com a reforma administrativa, ele tirou todos os benefícios por tempo de serviço, substituiu por um adicional de desempenho. Curioso, para não dizer trágico, é que na educação ninguém recebeu esse adicional de desempenho. Quando chegou 2011, com o subsídio, o Anastasia enterrou de vez, inclusive, o direito daqueles que, antes de 2003, tinham direito a receber benefícios por tempo de serviço. Então, a promulgação desta PEC tem essa importância para a categoria. São 5%, calculados pelo vencimento básico, retroativo a janeiro de 2017. Nesse momento, o cálculo do sindicato é que impacta diretamente em mais de 50 mil profissionais da educação, mas todos, à medida que completam 5 anos de efetivo exercício, já fazem jus ao adicional de 5%, calculado pelo vencimento básico, mensalmente, e a cada 5 anos mais 5%. Então é importante entender que essa PEC é uma correção de um grande ataque feito contra a educação e que agora nós estamos conseguindo reverter. Não é um privilégio, não é uma política privilegiada para a educação. A educação sofreu coisas que nenhum outro setor do funcionalismo sofreu, como por exemplo o subsídio, como por exemplo não receber o adicional de desempenho, como por exemplo ter a carreira congelada por 5 anos. Então a nossa luta até esse momento é pela correção de todos esses ataques, incluindo aí a política do piso salarial profissional nacional, que Minas Gerais só cumprirá em julho de 2018, 10 anos depois que a lei foi estabelecida a nível de país. Agora, Biela, é resultado de uma negociação que começou em 2015 com o governo do estado. Quer dizer, como é que vai ser isso a partir de agora? Sim, em 2015 nós fizemos a negociação da campanha salarial, incluindo aí questões de carreira, de concurso público.
e está previsto numa lei estadual, que é a 20.710. Mas, para que o governo pudesse fazer esse pagamento, era necessário essa alteração na Constituição do Estado, uma vez que a reforma administrativa do Aécio fez esse impedimento de pagamento de benefícios por tempo de serviço. Então, essa é a importância dessa PEC. E também é importante quando a categoria estabelece uma relação de pressão, de diálogo, de construção na Assembleia Legislativa. Basta lembrar que esta PEC não foi enviada pelo governo do Estado. Essa PEC foi construída e assinada pelos deputados com a participação do sindicato, assim como nós temos dois outros projetos de lei, um já aprovado e encaminhado para a sanção do governador, que é a anistia da greve dos servidores das superintendências regionais de ensino, e o projeto de lei que trata sobre procedimentos de proteção ao trabalhador vítima da violência no ambiente escolar. Então, o sindicato, com esse comportamento, ele se torna propositivo no sentido de elaboração e de discussão de projetos de lei de interesse da categoria e de interesse da sociedade. A partir de agora, você acha que com essa perspectiva já do salário nacional, do piso, vocês já sabem que é o ano que vem, e com esse quinquênio voltando, tem greve mais não? O governo do Estado hoje está em débito com a categoria. Várias questões do acordo assinado em 2015, que se tornaram lei, não estão sendo cumpridos. Por exemplo, o governo nos deve um reajuste de 7,64% desde janeiro deste ano, que é o reajuste anunciado pelo Ministério da Educação, aquele reajuste anual que o MEC, por portaria, estabelece todo ano. O governo não cumpriu nada desse ano. Como também há 3 meses de retroativo do reajuste do ano passado, que o governo ainda não pagou. A segunda promoção na carreira, que foi pactuada em 2015, ela ainda não foi feita pelo governo, porque depende de um decreto que nunca sai. Então, o que a categoria faz e vai continuar fazendo é se mantendo mobilizada, se mantendo alerta e pressionando. E, evidentemente, que diante de qualquer negligência no cumprimento do acordo, paralisações e greves serão convocadas, porque, repito, nós estamos fazendo um processo de correção de tantos ataques. Então, não pode um governo do Estado assinar um acordo, ter uma lei estadual e resolver quando ele vai cumprir. Ele tem que cumprir nos prazos, porque quando nós fizemos uma negociação, a negociação já era de longo prazo, a negociação não foi imediata. O trabalhador em educação não recebeu o piso salarial em 2015, ele só vai receber em 2018. Então, nós já cedemos exatamente nesse processo gradativo para, em 2018, ter o pagamento do piso salarial. Choque de realidade. O Sindiúti-MG denuncia que o governo do estado deixou de investir nos últimos 2 anos mais de R$1 bilhão em educação. Um grande retrocesso, nós estamos falando de mais de R$2 bilhões que serão transferidos para a iniciativa privada, notadamente para empreiteiras, que são as que estão habilitadas no edital de parceria público-privada. Nossa discordância é que esse recurso deveria ser investido diretamente nas escolas, na sua construção de novas escolas de acordo com a demanda, como também na reforma daquelas escolas que precisam. A cota salário educação também pode ser utilizada para pagamento de pessoal da área meio, como já previu o Tribunal de Contas do Estado. Nos assusta muito uma política de transferência de recursos para a iniciativa privada no momento que a escola pública necessita tanto de investimentos. Principalmente se nós analisarmos aí os números. Uma escola estadual hoje, que são mais de cerca de 3.600 escolas, tem como custeio anual cerca de R$252 mil de investimento naquela escola. Uma escola da parceria público-privada terá um custeio anual de R$2.900.000. Então, o deputado estadual Rogério Correia apresentou uma emenda a nosso pedido para retirar a cota salário educação da política dos fundos, mas lamentavelmente por decisão do governo a nossa emenda foi rejeitada. Nos resta a luta política agora, a denúncia à sociedade, porque nós não podemos deixar que recursos públicos sejam transferidos para a iniciativa privada. Iniciativa do governo de criar um fundo para destinar recursos da educação para as PPPs é repudiada pelo Sindiúti. PPP é privatização. PPP é transferir para a iniciativa privada parte da gestão, da administração e dos recursos públicos. Quem decidiu
que a PPP é melhor para a educação em Minas Gerais? Com quem o governo do estado conversou? Uma política tão estrutural precisa de um diálogo com a sociedade, com o sindicato, mas também com o conjunto da sociedade. Minas Gerais vem de um último período de políticas de privatização. Deram certo? Qual é o balanço que a gente faz da parceria público-privada na segurança pública, de um forte investimento de recursos que são transferidos para a iniciativa privada? A PPP do Minas Arena deu certo? A transferência de recursos públicos para lucro, né, dessa parceria público-privada? Qual que é o balanço que nós temos das políticas de parceria público-privada para achar que elas deram certo e dar continuidade a elas nesse momento? Parceria público-privada, privatização, é a ponte para o futuro do Michel Temer. Quem lê A Ponte para o Futuro vai ver que as suas propostas estruturadoras são de privatização, são de transferência dos recursos públicos para a iniciativa privada. Então é tarefa do sindicato, mesmo que fique sozinho falando sobre isso, dizer à sociedade dessa situação e pressionar o governo de Minas a desistir dessa proposta de parceria público-privada. Nós estamos falando de consórcios de empreiteiras que administrarão escolas que deveriam ser públicas. Nós estamos falando, a Odebrecht é uma das habilitadas, Andrade Gutierrez é uma das habilitadas. A sociedade quer que Andrade Gutierrez administre uma escola? A sociedade quer que a Odebrecht administre uma escola? É o momento de fazer essa transferência de recursos públicos para a iniciativa privada, da forma como está se propondo? Isso precisa ser debatido com a sociedade. Lamentavelmente, o governo cria um fundo para parceria público-privada, utilizando recursos que deveriam ter sido gastos, né, porque o recebimento da cota salário educação é anual, né, e vai se formando um saldo aí que não é investido em educação. Isso tem que ser debatido com a sociedade mineira. Profissão educador. O que pensam os profissionais da educação? Durante a audiência pública nas comissões de Direitos Humanos e Participação Popular, dia 28 de junho último, o professor Gurgel Ribeiro da Silva, da subsede do Sindiúti em Betim, falou das dificuldades do momento atual. Ele criticou a criminalização do profissional da educação pelo projeto Escola Sem Partido. No momento em que nós estamos vivendo, ela é de extrema importância por colocar a temática LGBT no contexto das Assembleias Legislativas e na conquista de direitos e na denúncia de violência sofrida por esse setor da sociedade. Já tivemos muitos avanços, só que nos últimos 3 anos nós estamos vivendo um retrocesso nas pautas nacionais, com propostas fundamentalistas, discriminatórias, levando essa comunidade a sempre ter que se organizar mais, porque o momento ele é difícil e necessita de mobilização. O professor lembra que nesse cenário de discriminação e de LGBTfobia, o projeto Escola Sem Partido tem cumprido um papel de criminalização do professor e da professora. O movimento da Escola Sem Partido, ela vem na tentativa de criminalizar a atuação do professor. Eles dizem que nós somos doutrinadores e que nós determinamos, que somos nós que determinamos a sexualidade das crianças. Esse movimento, ele a cada dia está mais próximo da escola e por isso também a necessidade da mobilização e de combate a esse tipo de ideia no interior das escolas mineiras. O preconceito ele é cotidiano. Quando você se assume um professor LGBT, muitas pessoas te olham torto. Não é? Na segunda-feira, na sala de aula, é aquilo que o jogador é viado, que o futebol ele traz para dentro das escolas também esse preconceito. A sala dos professores, ela é também um ambiente muito homofóbico e muitos alunos também, que quando você é um professor assumido, tudo que você faz é que é o professor bichinha. Precisa de conscientizar, que precisa de formação, que precisa levar a temática, que precisa abrir o diálogo para evitar esse tipo de comportamento no interior das escolas, que deve ser um ambiente plural e crítico e que cabe todos os tipos de comportamento. O respeito acima de tudo, né? Porque nós
que somos homossexuais, respeitamos a todos, a gente não fica criticando heterossexuais, que é o comportamento errado, né? Então, o respeito, acima de tudo, deve ser preservado no interior das escolas. Momento CUT Minas. Central se solidariza com trabalhadores e trabalhadoras expulsos do mercado formal do trabalho que foram retirados arbitrariamente do centro de Belo Horizonte. A Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais critica a ação repressiva da Polícia Militar do Estado, que agiu com truculência, reprimindo as manifestações dos trabalhadores e trabalhadoras de rua durante protesto ocorrido no último dia 3 de julho, no centro de Belo Horizonte. Essas pessoas que foram expulsas do mercado formal de trabalho buscavam o seu sustento e de suas famílias nas ruas da capital, como vendedores ambulantes. Para a CUT Minas, ninguém está no trabalho informal porque quer, e esses cidadãos estão nas ruas lutando contra a fome e a miséria. A Central cobra da Prefeitura de Belo Horizonte uma solução urgente para essa situação e condena de forma veemente a repressão feita por meio de forte aparato policial. Mulheres em Marcha. A presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, diz que a reforma trabalhista, assim como a da Previdência, atinge todo mundo. A reforma trabalhista cumpre uma tarefa de rasgar a CLT, de fazer aquilo que nem a ditadura civil-militar de 64 teve a ousadia, a coragem de propor durante todo o período que nós não tivemos liberdades democráticas no nosso país. Nós, percebam, estamos voltando ao momento pré-Vargas. Nós estamos voltando ao momento em que nós não tínhamos uma legislação mínima que garantisse uma proteção mínima ao trabalhador. Com a reforma trabalhista, não haverá carteira de trabalho como nós a conhecemos mais, porque a reforma trabalhista muda de forma tão drástica as formas de contratação que o patronato terá tantas opções de contratação que uma carteira assinada por tempo indeterminado, que é uma carteira de trabalho que existe hoje, será uma entre tantas opções. E ele não fará essa opção por uma carteira de trabalho que assegure direitos e assegure benefícios. No meio do caminho, nós já tivemos a aprovação de uma lei, que ampliou e tornou irrestrita a terceirização no nosso país. Eles queriam muito que se transformasse irrestrita, para que tudo possa ser terceirizado. Eu, professora dos anos iniciais, como me apresentei, posso ser terceirizada. Lá na ponta, na educação básica da rede pública, posso ser terceirizada. Para isso, a luta deles em aprovar a terceirização irrestrita, que já está aprovada através de um projeto de lei que era da época do Fernando Henrique Cardoso. Eles sacaram da gaveta e aprovaram na Câmara dos Deputados recentemente. É isso que nós estamos enfrentando com essa ruptura democrática. A instituição de um outro Estado brasileiro imposto por um governo sem legitimidade, por um programa que não foi aprovado nas urnas pela população brasileira e que eles fazem o mais rápido possível. Essas reformas não retirarão o Brasil da situação econômica em que ele se encontra. Ao contrário, essas reformas aprofundarão o desemprego, aprofundarão a miséria, aprofundarão a fome no nosso país. É isso que nós estamos enfrentando no momento em que nós estamos aqui. Foi para isso que a presidenta Dilma Rousseff foi retirada da presidência da República. Eu costumo dizer, e aqui quero fazer essa reflexão, não importa em quem você ou sua família, não importa em quem vocês votaram, não importa se você bateu panela, se você não bateu panela, se você vestiu camisa da FIFA, se você não vestiu camisa da FIFA, ter feito isso não te tira dessas reformas. Então agora nós precisamos ter a tarefa de sair dessa falsa polarização em que eles nos colocaram, mortadelas versus coxinhas, etc, etc, porque o que está em risco não é apenas o nosso futuro, mas é o futuro das próximas gerações.
porque junto com as reformas vem uma política de privatizar tudo, tudo o que for possível. Eu não estou exagerando, tudo o que puder ser privatizado. E eu vou começar pelo Sistema Único de Saúde. Se este desgoverno continuar, se este grupo continuar na política do nosso país, o SUS, como nós o conhecemos, acabará. Não é piada o que o ministro golpista da Saúde fala sobre planos populares de saúde. Já existia uma agenda Brasil pela cobrança de mensalidades, porque o que nós enxergamos e lutamos como direitos, eles enxergam como mercadoria. Direito é algo preservado, conquistado, que o Estado é garantidor. A mercadoria você compra se você tem o dinheiro para comprar. Se você não tem o dinheiro para comprar, você está fora. Outras palavras da juventude. Vamos ouvir o que pensam os nossos jovens. As comissões de Direitos Humanos e de Participação Popular realizaram, no dia 28 de junho, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, audiência pública para debater a diversidade e a tolerância, tendo em vista o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, celebrado no dia 17 de maio, e também o papel do Conselho Estadual de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis. O militante do Levante Popular da Juventude e membro do coletivo Metamorfose de Diamantina, Jean Gabriel, falou da importância da luta LGBT e criticou o governo Temer. O governo Temer ele vem nos assustando e surpreendendo com uma série de reformas que não olha para a população LGBT. Quando a gente tem uma PEC que limita os gastos por 20 anos, isso significa 20 anos com menos investimento em saúde e educação. Nós, LGBTs, vamos ser extremamente atingidos por esse teto de gastos. Se hoje a gente não tem travestis e transexuais nas escolas, com um menor investimento na educação, tão pouco a gente vai ver. Se a gente não discute gênero e sexualidade nas escolas, com uma limitação de gastos ou até uma escola sem partido, tão pouco a gente vai ver. Quando a gente tem uma reforma previdenciária que prevê o mínimo de contribuição de 49 anos e o mínimo de 65 anos para se aposentar, não contempla a população travesti e transexual do Brasil, que tem a expectativa média de vida de 35 anos. Então é necessário que o movimento LGBT ele se coloque como uma oposição ferrenha ao governo Temer, como uma oposição ferrenha a essa ponte para o futuro, como uma oposição ferrenha a essas inúmeras reformas. Só assim a gente vai seguir avançando. O jovem estudante Jonathan destaca a importância do apoio dos pais. De grande responsabilidade a gente ter também conosco, como nosso aliado, os pais, porque é importante a gente estar debatendo com os pais a importância do seu filho ter a sua identidade, a sua sexualidade plena, porque hoje nós, enquanto LGBTs, nós não temos a nossa cidadania plena. Nós como do momento que nós saímos de dentro da nossa casa, nós corremos o risco de sermos mortos, de sofrermos piadinhas em qualquer âmbito, tanto no âmbito acadêmico quanto na sociedade, na rua. Então é de grande importância a gente estar na luta. E de grande importância também a gente está somando a luta, porque agora chegou na Câmara dos Deputados lá em Brasília o projeto de lei da Andara, que vai criminalizar e colocar no rol dos crimes hediondos a LGBTfobia. Já o estudante Tiago Santos destaca o papel da escola. Infelizmente, a escola é um reflexo de tudo que a gente vive na sociedade. E a LGBTfobia como um todo é uma estruturação que já existe há séculos na nossa sociedade. E, infelizmente, pelo fato da gente, por mais que a gente teve alguns avanços dentro do movimento LGBT, né, que veio de muita luta e resistência popular, a gente ainda tem muitos retrocessos e uma falta de formação tanto dos professores quanto em sala de aula para as pessoas entenderem que não existe diferença, existe diversidade sexual e de gênero e que elas devem ser respeitadas. Para além da pauta LGBT-fóbica,
os jovens também têm sido protagonistas de outras lutas sociais. A juventude ela vem assumindo principalmente o papel da disputa da opinião pública para a gente conseguir reverter toda essa onda conservadora que a gente está tendo no nosso país, que não é só nos ataques dos direitos trabalhistas, que são os piores e ataca todos os setores menos favorecidos da nossa sociedade, mas principalmente na luta pelas pautas que sempre perpetuaram, independente do governo, que é das questões de negritude, das questões de LGBTfobia e das questões também do machismo, que assolam e vêm com toda a força e todo o apoio desse atual governo. Quem luta, educa. Mulheres trabalhadoras mostram sua força. A mulher no espaço de poder. Que lutas elas precisam travar neste momento e que debate deve ser pautado, especialmente as mulheres negras e LGBTs. Durante a audiência pública promovida pelas Comissões de Direitos Humanos e Participação Popular, na Assembleia Legislativa, dia 28 de junho último, Eliane Dias, da Rede Nacional de Negras e Negros LGBT, falou da violência às mulheres e combateu a intolerância LGBTfóbica. Os índices no Brasil são absurdos, né? Assim como a gente tem uma média superior a 350 pessoas LGBT sendo assassinadas por ano por esse ódio, a aversão àquilo que é diferente, né, do outro, a gente tem também esse número absurdo de violências para com a mulher, né? A cada 7 mulheres, num universo de 10 mulheres, conforme a ONU, 7 mulheres sofrerão violência, algum tipo de agressão no mundo. Então, se eu tenho 10 mulheres, 7, as que não viveram ainda vão viver. A gente precisa romper com isso. Fora que a cada 2 minutos a gente tem uma mulher sendo violentada, agredida, estuprada no Brasil, né? E o feminicídio, ele é altíssimo. Nós temos ainda mecanismos, por exemplo, a partir do Disque 180, que é um telefone que a mulher pode ligar, fazer as denúncias, né? Pedir orientação, pedir apoio, onde que ela pode procurar, por exemplo, os endereços para ela ter saber quais são os direitos dela. Tem os CRAS e os CREAs dos municípios que também podem ser procurados. Eles têm a obrigação de atender a mulher que está sendo vítima de violência, que tem dúvida, que precisa de apoio psicológico, apoio jurídico, né? Nós temos o Conselho Estadual da Mulher, que voltou às atividades recentemente, no mês de março. Tem reunião a primeira sexta-feira de cada mês, o Conselho Estadual da Mulher está se reunindo para poder discutir não só a criação de mais organismos, de mais conselhos nos municípios, porque Minas Gerais tem 853 municípios, mas não tem 100 conselhos da mulher funcionando. É um número muito baixo. E coordenadorias dentro das prefeituras que trabalham os direitos das mulheres também não tem. O processo de formação de pessoas mais críticas e conscientes é uma praxis que, segundo ela, precisa ganhar de vez as escolas. Entrar nessas comunidades, ajudar na formação do pensamento crítico dos jovens, dos estudantes, fazer capacitações, levar as temáticas da transversalidade das políticas e a importância de perceber os indivíduos como de fato eles são, sem esse padrão heteronormativo, é muito importante. A oportunidade que a gente tem de formar, de ajudar num processo de formação de pessoas mais pensantes, mais críticas, e que consigam, de alguma forma, avaliar o cenário que a gente vive hoje é muito importante, e a escola realmente é o lugar que a gente tem que ir, com todas as articulações dos fundamentalistas, dos reacionários, para que a gente não entre, a gente precisa continuar resistindo e tentar entrar, sim, porque as comunidades escolares têm ali não só as pessoas que vão ser o futuro do Brasil, mas as pessoas que vão ajudar a romper e a barrar totalmente com o racismo, com as LGBTfobias, né, com as violências contra as mulheres, esses cidadãos que vão agora criar um mundo diferente, está nesses espaços todos, está nas escolas particulares e está principalmente nas escolas públicas, né? Eliane Dias diz que a luta não pode parar e que o debate do lugar da mulher precisa estar no foco das atenções.
A gente precisa continuar debatendo a partir do movimento organizado de mulheres, a partir do movimento feminista, a partir dos grupos das igrejas, nas comunidades, nas associações comunitárias, nos grupos escolares, nos sindicatos. A gente precisa continuar discutindo o lugar da mulher, o lugar da mulher negra nessa sociedade e o lugar dessa população negra LGBT também que não é reconhecida, né? Além de debater, além de fazer esse debate, fazer controle social, que é ir nas câmaras, que é ir nas assembleias, até o Poder Executivo, fazer o controle, verificar o que está acontecendo, o que tem de recurso para a gente, o que está acontecendo, o que foi executado, o que não foi. A gente precisa assumir esse lugar, a gente precisa sair da frente, né, das TVs, sair da frente dos computadores e vir para a rua, né, e participar das manifestações e das greves e saber escolher através do voto os nossos representantes. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.